Lições Bíblicas Adultos do quarto trimestre de 2024. Conheça agora o tema que estudaremos nesse próximo ciclo: as promessas de Deus. Confie e viva as bênçãos do Senhor, porque fiel é o que prometeu. Abordaremos diversas promessas que estão presentes ao longo das Sagradas Escrituras. Comentarista, Pastor Elinaldo Renovato. Lições Bíblicas Adultos do quarto trimestre de 2024. Lições Bíblicas Jovens do quarto trimestre de 2024. Conheça agora o tema que estudaremos nesse próximo ciclo: alcance um futuro feliz e seguro. Conselhos de Salomão no livro de Provérbios. Um convite à sabedoria e às promessas de proteção. Comentarista, Pastor Marcelo Oliveira. Lições Bíblicas Jovens do quarto trimestre de 2024. CBAD, a editora da Escola Dominical. Paz do Senhor, queridos amigos, irmãos, que nos dão prazer a sua audiência. Estamos iniciando mais um podcast Jesus Pode. Você é nosso convidado a estar compartilhando e interagindo através da nossa programação. Deixamos também livre para você copiar o link através do Facebook, do YouTube, e compartilhar no grupo, do seu WhatsApp, da família, dos seus amigos, para que mais pessoas possam ser tocadas pelo podcast Jesus Pode. Queremos primeiramente agradecer a Deus pela oportunidade de servirmos a Ele através desta ferramenta que Ele tem nos dado para trabalhar. Também agradecemos a Deus pela vida do pastor Ângelo, pastor presidente, aqui do campo da Assembleia de Deus em Passo Fundo, a irmã Tânia. Em nome dele, saudamos também o pastor Mauro Bonato, pastor da sede, da congregação sede, a irmã Daniela também, e todos os obreiros encarregados de distritos, departamentos, né, jovens, crianças, adolescentes, melhor idade. Seja muito bem-vindo, que Deus abençoe a tua vida. Não posso deixar de mandar um abraço para minha esposa também, a irmã Nicole, que Deus abençoe a sua vida, meu filho Theo, e estamos alegres, pois esse dia o Senhor tem preparado para nós falarmos da palavra dele. Queremos saudar com a paz do Senhor, irmão Abner, a paz do Senhor. Paz do Senhor, meus irmãos, uma alegria estarmos aqui mais uma vez, mais um Jesus Pode. Deus abençoe a sua vida, os irmãos que estão assistindo, e peço também que os irmãos divulguem essa live no Instagram, no WhatsApp, no Facebook, para que mais pessoas sejam alcançadas pela palavra de Deus. E que Deus abençoe os irmãos que estão nos assistindo nessa noite. Queremos cumprimentar com a paz do Senhor também o irmão David e a irmã Esther, que estão aqui, sendo nossos convidados especiais desse podcast. Que Deus abençoe. Seja muito bem-vindo. A paz do Senhor, irmão David. Paz do Senhor, irmão. Paz do Senhor, irmão Arthur. Quero agradecer a oportunidade de estar aqui mais uma vez para falar de Deus, a palavra de Deus, e dar nosso testemunho aqui nessa noite. Amém. Seja muito bem-vindo. Paz do Senhor, irmã Esther. A paz do Senhor, meus irmãos, para nós é uma alegria poder estar aqui juntamente com vocês. É sempre um privilégio para nós, né, poder falar de Deus e louvar o nome do Senhor. Deus abençoe a cada um que vai estar assistindo. Aleluia. Queridos irmãos, você que está chegando agora, ou talvez que vai assistir essa programação em outro momento, nós te convidamos a se inscrever no nosso canal do YouTube, AD Passo Fundo RS,
né? Lembre-se de se inscrever no canal e ativar o sininho para receber as notificações. Nós temos as programações, né, irmão Abner, dos cultos, dos eventos que acontecem aqui no Templo Sede, né? Também temos todas as transmissões dos podcasts que já aconteceram, então você tem programação para toda a família. Temos os programas da EBF que estão gravados, temos o programa dos cultos ao vivo, né? Dos congressos. Queridos, você só fica sem ouvir a palavra do Senhor se você quiser. E, além do mais, você conhece quem está falando aqui, né? Assembleia de Deus em Passo Fundo, você conhece os irmãos que estão compartilhando essa programação, que estão falando, os convidados, né? São da casa. Nós procuramos trazer pessoas que nós conhecemos para testemunhar e edificar. Muitas vezes nós paramos para assistir conteúdos de fontes que nós nem conhecemos, não sabemos onde congrega, o que faz da vida, né? E talvez em 2 minutos aquela pessoa te convence, mas ela não tem um bom exemplo a ser seguido quando você vai olhar. Mas aqui não, são pessoas que são dedicadas à obra do Senhor, que são participantes do corpo de Cristo. Também você que está no Facebook, seja muito bem-vindo. Quando compartilhar no Facebook essa programação, nós te convidamos a compartilhar no modo público. Quando compartilhado no modo público, você ajuda a impulsionar a publicação para que mais pessoas possam ter acesso. Temos também a nossa página oficial no Instagram, né, irmão Abner? A página oficial é Jesus Pode Oficial. Então, Jesus Pode, sempre lembre que o Jesus Pode é com o D mudo. Você acessando lá, estará participando dos bastidores, das programações que aqui acontecem. Irmão Abner. Meus irmãos, então, como eu já disse, é uma alegria estarmos aqui de novo com o David e a Esther. E a gente quer conhecer um pouquinho de vocês, né? A gente quer saber da onde que vocês vieram, como vocês se conheceram também, né? Começando pela Esther também, falar um pouquinho desse ministério de louvor, né? Que vocês dois ministram, né? Aqui também na sede, muitas vezes vocês estão aqui na terça, domingo. Então, vocês fiquem à vontade, o que Deus colocar no coração de vocês, vocês podem falar. Então, mais uma vez, a paz do Senhor, meus irmãos. O meu ministério começou desde os 7 anos de idade, né? Sempre envolvida nas coisas de Deus. Comecei cantando com meu pai, né? Então, ali já começou a minha jornada de louvar a Deus. E, ao decorrer da vida, né? Ao decorrer dos anos, conheci, então, meu esposo, David, lá da 20 de setembro, em dezembro de 2021. Olha só. Tá boa memória, tá boa memória. E lá a gente teve, né, nosso primeiro encontro de olhares para os jovens que estão nos assistindo. Né, nosso primeiro encontro de olhares e lá onde foi tudo que começou, né, amor? Isso. Quando eu vi ela a primeira vez, né? Coração bateu. Deus e sendo pentecostal do jeito que eu pedi pra Deus. Né? Aleluia. E daí eu falei, não, é essa aí que eu quero, Senhor, né? Que seja em mim, em nome de Jesus, né? Já profetizou. Isso, olha aí. Tomou posse da bênção já. Depois daquele dia, né? Nunca mais. Deus nos viu da partir dali, né? E graças a Deus não foi fácil, né? Sim. A gente passou por alguns momentos difíceis, né? Mas graças a Deus nós estamos aqui, né, para honrar o nome do Senhor. E Deus nos uniu, né? Hoje Ele me acompanha em todos os lugares que a gente vai. Graças a Deus a gente está sempre aqui na sede, né? Nas terças, nas quintas. E é isso aí, né? Que bênção, nós sabemos que Deus não une somente pessoas, né? Ele une Exatamente, propósitos. Então, você, jovem, que está assistindo essa programação, aguarde no Senhor, não se precipite, né? Você viu que o irmão David falou, Senhor, essa é a jovem que eu almejo, que seja pentecostal. Então, confesse ao Senhor o teu desejo. Você, jovem, qual o desejo do teu marido? Você, irmão, o desejo da tua esposa? Peça ao Senhor e no tempo certo Ele dará. Nós estamos vendo aqui um testemunho muito lindo, né, que Deus uniu 2 vidas para viver um propósito muito maior, que é fazer a obra do Senhor. Nós comentávamos nos bastidores, né, que a gente chama a irmã Esther e já vem o... É o Banda junto. Esther e Banda. Sim. Vem junto o sobrenome Esther e Banda, porque aqui quando é lançada as escalas do grupo de louvor, ou quando é anunciado, né, é a irmã Esther e Banda. Então Esther a gente fica com isso, com esse trocadilho, digamos assim, em mente, e a gente fica lembrando. Hoje a banda toda não veio, né, irmã Esther? Não veio. Até eu queria falar uma coisinha sobre Esther e Banda, né? No começo, na verdade, quem teve essa ideia de pôr Esther e Banda foi a minha mãe, né?
Mas no começo até eu achava, meu Deus, Esther e Banda. O pessoal vai achar, ela quer se achar, né? Esther e Banda. Mas aí pegou e agora ninguém me conhece mais a Esther. A Esther e Banda. E graças a Deus estamos sendo bênção na casa do Senhor. Aleluias. Conheci meu primeiro nome, né? Só Esther e Banda. Ninguém sabe o sobrenome da Esther. É verdade. Até uma vez, eu sou Ana Esther, né? E até uma vez me ligaram lá em casa e perguntaram, uma colega minha da escola, a Ana tá aí? A mãe disse, que Ana? Eu falei, mãe, sou eu. E agora ficou, né? Esther e Banda, e glória a Deus. Amém, que bênção. Queridos, e como é que é essa vida com Deus, né? Que vocês têm desde muito jovens, né? Vocês são um casal jovem. Sim. Viver esse chamado, né? Porque é um chamado diferenciado para servir ao Senhor através do louvor, né? Nós cremos que Deus, como foi falado, uniu um propósito. Exatamente. Como é viver esse momento com Deus, servindo ao Senhor? Quer falar? Foi que nos uniu, né? Desde que eu conheci ela, eu vi que ela tinha essa vida com Deus, né? E sempre nas minhas orações, quando eu queria minha esposa, eu falava que tivesse intimidade com Deus, que glorificasse a Deus, que desse glória a Deus mais alto do que eu, né? Então, foi do jeitinho que nós planejamos, né? Desde a nossa primeira oração, quando a gente começou a orar junto, nós percebemos que a nossa vida era a vida com Deus, e nós tínhamos muita intimidade com Deus, muita oração, muito jejum, né? E a gente foi se aproximando desse jeito, na oração. Foi tudo na oração. Claro que, na verdade, para a gente entender o nosso propósito não é tão fácil assim, né? Tem uma caminhada, né? Eu fui entender o meu chamado, o meu propósito, quando eu tinha 14 anos. Que foi aquele momento que Deus me pegou realmente. Foi o ano que às vezes a gente pensa, né? Nossa, eu passei por isso, mas às vezes é no momento difícil que Deus fala, né? E que Deus te sacode e te puxa. E foi o ano em que eu rodei na escola, né? Aos 14 anos foi o ano que eu rodei na escola. E eu ali quis, né, me desviar. E uma vez uma colega minha falou, ai, nem parece que tu é crente. E foi ali que Deus me pegou, sabe? E eu falei, meu Deus, não é isso que eu quero, Senhor. Eu quero viver para Ti. Né? E como a gente canta várias vezes, né? Até o pastor Mauro sempre pede, um abraço, pastor Mauro, o eis-me aqui. Né? É muito fácil a gente dizer, eis-me aqui, Senhor. Né? Eis-me aqui. Mas nós temos que estar preparados para viver o eis-me aqui. E muitas vezes não é fácil. Né? Mas naquele momento eu decidi. Eu falei, Senhor, não é isso que eu quero viver minha vida para Ti, fazer a diferença. E de lá as coisas começaram a acontecer na minha vida, tudo começou a fluir. E eu tive várias experiências com Deus, até que o meu primeiro batismo com o Espírito Santo não foi na igreja, foi no secreto, foi lá no quarto, eu e Deus. Fechei a porta do meu quarto e ali eu fui tomada pela glória de Deus. Então, eu sempre busquei essa intimidade com Deus. A partir daquele momento que, às vezes, Senhor, meu Deus, eu rodei, né? Mas, às vezes, os momentos ruins, às vezes, até nos momentos ruins, Deus quer falar e Deus tem um propósito. Então, a partir daquele momento, eu decidi, Senhor, eu quero viver para Ti. Não que, né, para você, jovem que está nos assistindo, não que seja fácil. Quando tu fala, Senhor, eu vou me dedicar para a Tua obra, agora, nossa, vai fluir. Não, é nesse momento que vem os desafios. Mas eu te digo, permaneça firme no Senhor. Permaneça porque vale a pena. Vale a pena. Eu e meu esposo agora, que Deus, né, graças a Deus, nos uniu, eu e ele, a gente tem vivido coisas sobrenaturais de Deus. Quando a gente decidiu, não foi fácil. A gente passou por uns meses ali turbulento, né? Mas no momento que a gente decidiu e pegou e vestiu a camisa, eis-me aqui, Senhor, Deus começou a fazer grandes coisas na nossa vida. Né? E Deus tem falado grandes coisas que vai fazer, e a gente está aqui, né, disposto a fazer a obra do Senhor, a viver a vontade do Senhor, né? Esse ano a gente passou por um processo bem difícil. Eu já vou falando, tá, irmãos? Tô falando. A gente perdeu o nosso filho, né? A gente passou por um processo bem difícil esse ano, que aprove o Senhor levar o nosso bebê, né? Mas até nesses momentos, como eu estava falando, eu sempre procuro ver o que Deus tem para isso, né? O que Deus tem, Senhor, qual é o teu propósito, né? Porque a gente pensa, meu Deus, morte tem propósito,
né? A morte, Deus levar teu filho tem propósito? E tem propósito. Né? Porque Deus, ele é dono do tempo, ele é dono de tudo. Então, ele sabe o momento certo. Foi dolorido para nós, foi um processo muito difícil, né? Ele era tão pequenininho, mas já era tão esperado, tão amado, né? Tão desejado por nós. Mas aprove o Senhor levar, e glória seja dada a Deus. Então, o que eu quero dizer com isso é que seja grato a Deus. Domingo passado, eu estava ministrando lá na Assembleia de Deus do Parque Farroupilha, e Deus me usou assim para falar para a igreja: seja grato, né? O que a gente vê na igreja, vamos ser grato a Deus. Não é fácil, é luta, a gente tem prova, mas vamos ser grato a Deus até naquele momento difícil, porque se vir na igreja quando tudo tá bom, é bênção, né? Mas muitas das vezes tem pessoas que vêm só quando tá lá na prova, lá no momento difícil. Mas até nesse momento, venha no momento bom, né? Celebre ao Senhor. E foi o que eu e meu esposo passamos por esse processo, e ele quis ficar para baixo, quis questionar Deus, né? Eu falei: amor, depois ele vai contar o testemunho dele, também, que eu acho bem legal. Mas ele quis falar: Deus, mas por que Deus comigo? Mais uma perda, né? Porque ele já teve várias perdas. Ele falou: Deus, mas mais uma, Senhor. Eu falei: amor, Deus sabe de tudo. Aí eu citei aquela palavra, que depois do testemunho dele, foi a palavra que Deus sempre deu para ele: filho, não temas, eu sou contigo. Não te assombres, eu sou o teu Deus. Né? Então, para que coisa melhor de saber que Deus está conosco, que Deus está no momento difícil, Deus está do nosso lado, nos ajudando. E foi isso que me confortou. Numa igreja que eu fui, lá na Assembleia de Deus, na 20 de setembro, o pastor falou, sem saber do que tinha acontecido, ele disse: eu sou contigo. Deus manda dizer: eu sou contigo. Então, é isso que fortalece. Em saber que mesmo no momento difícil, Deus é contigo. Para que coisa melhor? Né? E saber que o Todo-Poderoso está conosco. E eu creio que foi um processo, e Deus sabe de todas as coisas, e Deus está no controle de tudo. E quer falar um pouquinho, amor? Essa passagem que ela está falando de ser grato a Deus, né? Minha infância foi bem turbulenta, né? Eu fui criado por meus tios. Com 9 anos, 8 para 9, eu perdi minha mãe, né? De meu pai, como era usuário de droga, não podia criar eu mais os 2 irmãos. Então foi bem dolorido, bem difícil aquela fase, né? Mas graças a Deus que Deus me deu uma tia que era temente a Deus até hoje, né? Então não foi nada fácil essa minha infância. E passando os dias ali, passando o tempo, né? Daí, como minha tia me criava, ela trabalhava, meu tio também, e eu ficava muito tempo lá com minha avó também, né? Daí, na época do Covid ali, que a minha avó pegou o Covid ali, eu também acabou falecendo, era a pessoa mais próxima de mim, né? Então, depois foi meu avô também, foi tudo muito turbulento, muito difícil. Então, foi bem complicado. E daí, quando nós perdemos o nenê ali também, daí eu fiquei muito pra baixo, fiquei muito triste, né? Questionando Deus por que disso, né? De tudo que eu passei, passar mais uma vez. Porque por daí isso, né? juntou tudo, né? Todas as Várias perdas. perdas, Exatamente. Aí perdeu a mãe, daí depois a avó, o vô. Daí, só que eu sempre me lembrando, minha tia sempre falando, as orações da tua mãe sempre vale até hoje, né? Porque a mãe, antes dela falecer, meu pai foi pro centro de recuperação, né? E daí se decidiu se batizar, e ela falou: não vou me batizar por causa do teu pai, né? Vou batizar só se Deus tocar no meu coração. E daí se passou os dias, se passou os tempos, Deus tocou no coração dela, que ela falou se batizar, né, e tudo mais. E ela falou: se batizou, e demorou o quê? Demorou, acho que, não lembro bem certo, acho que quase um ano, até menos. Ela sofreu um acidente de moto e acabou indo pro hospital, daí lá teve uma infecção hospitalar, sabe? Então, ali naquele momento eu não entendia muito bem o que estava acontecendo, né? Minha mãe faleceu. Daí no velório eu não chorei muito, né? Eu era muito criança, não entendia muita coisa. Eu tinha meu irmão que tinha 7 anos, 6, 7 anos, e outro de 2 anos. Então ali foi muito difícil para nós. E daí separou eu e meu irmão, né? Cada um foi pra minha tia, outro foi pra minha avó. A gente não conviveu junto na infância. Claro, a gente conversa, mas até hoje, né? Mas foi bem difícil, né?
E quando minha avó veio falecer, eu até um dia tava indo pra casa e encontrei minha avó na rua, que ela tava indo no mercado. Eu disse, meu Deus, um dia eu perdi minha avó, não sei o que acontece comigo, né? Eu acho que ali eu não sei, não posso nem imaginar o que pode acontecer comigo, porque eu amava muito minha avó. A dor é muito grande, né? Amava muito a minha avó. Eu pensei isso com Deus, né? Até o dia que ela faleceu, meu Deus, aquele dia foi muito dolorido. Daí eu tava na casa dos meus primos, daí ligaram do hospital, né? Que tinha dado um ataque cardíaco e ele acabou falecendo. Daí falaram pra nós ir lá reconhecer o corpo da minha avó. E daí eu fui lá e quando vi aquilo lá, me desabei, caí do joelho, né? E não resisti e foi muito dolorido, muito triste. E eu, meus irmãos, meus primos tivemos até que construir o túmulo dela lá e tudo, né? Foi muito complicado, muito triste. E daí se passou o tempo, eu questionando Deus, perguntando por que tinha acontecido tudo isso, né? O que eu ia fazer, quem que ia ser Qual era o eu, propósito, né? Até um dia eu tava trancado no meu quarto lá orando para Deus e falando, Deus, fala comigo o que o Senhor quer de mim, né? Eu não vou suportar essa Imagina tu chegar ali quebrantado, né? Na presença de Deus, Senhor, o que tu quer de mim? Né? Imagina tu ali no momento de dor, aflito, mas eu acho lindo porque Deus, ele nunca nos desampara, né? Ele sempre vem com palavras de força, né? Como diz até a mesma palavra, né? No mundo a gente vai ter aflição, né? Mas independente de tudo, vamos ter bom ânimo, né? Porque ele venceu o mundo. Então é isso que eu acho lindo da parte do Senhor, por mais os altos e baixos, ele sempre nos fortalece, né? E daí ele me toma na presença dele, e eu pego e abro a Bíblia ali naquele momento, né? E caiu bem certo em Josué, capítulo 1, versículo 9. Seja forte e corajoso, não temos que eu estou contigo, né? E ali, até hoje leva isso pra mim, porque se não fosse Deus, se não fosse a presença de Deus na minha vida, eu sei lá, não teria nesse momento, né? Eu poderia dar um monte de desculpa, poderia desviar do caminho do Senhor, né? E ser qualquer pessoa, ser que nem meu pai, né? Graças a Deus, meu pai hoje está bem estabilizado, né? Largou de tudo essas porcarias, de droga, de bebedeira, essas coisas. Então, eu podia dar desculpa e falar, né? Eu não tenho pai, não tenho mãe, não fui criado por ninguém, então vou fazer o que eu bem pensar e que foi bom para minha carne, né? Daí, só que não, quando caiu nessa palavra, eu me enchi da presença de Deus até hoje. Até hoje Que fortalece. Qualquer luta, qualquer aflição, eu me lembro dessa palavra, né? E Deus fala comigo sempre. E me enche da presença dele. E naquele momento que ele quis se frustrar, né? Que ele quis desanimar, Deus me fez a filha, fala para ele. Avisa ele. Né? Não temas, filho, eu tô contigo. Então, isso é uma palavra que fortalece, né? É uma palavra que Deus deu como fortalecimento para nós não desistir, para nós continuar. Embora não é fácil, mas Deus é contigo. Que bênção, né? E nós sabemos bem, né, que o mesmo Deus que permite a ferida é Ele também o que sara a ferida, né? Então, você que está assistindo, talvez está se identificando, já passou por algum processo assim doloroso na sua vida de perda ou de luto. Só quem passa, às vezes, por isso, para ter a noção. Às vezes, a gente sente a dor do outro por ver o outro sofrendo, mas quando você está sofrendo, está naquela situação, dentro da situação e não está de fora, é um processo que rasga o peito, né? Você não encontra... Eu lembro também que hoje nós temos um filho que Deus nos deu, que é uma bênção, né? Mas nós tivemos 2 perdas. Nós tivemos a primeira perda da Nicole gestacional com 4 meses e era um bebê. E depois passou um tempo, né? A gente com esperança, né? Que Sim. Deus poderia dar... vir a curar essa ferida, né? Sim. E daí a Nicole engravidou novamente e era gêmeos. E daí perdemos os gêmeos, né? E daí, então, muitas vezes, quem nos vê louvando o Senhor não sabe a prova que nós estamos passando. Exatamente. Então, não é só louvando, muitas vezes quem está pregando, né, irmãos? E Deus nos permite passar por esses vales. Né? A Bíblia mesmo vai falar, os Salmos, número 23, verso 4, vai dizer: ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, o Senhor está conosco. Por mais que os dias cinzentos pareçam que não vão passar, por mais que o vale da sombra da morte possa bater em tua porta, o Senhor está contigo. E muitas vezes Ele nos permite passar, porque tudo é permissão de Deus, né? Tudo é nos permissão. Permite passar por isso de uma forma pedagógica, porque mais tarde nós vamos poder estender a mão e falar sobre
assunto, poder ajudar alguém que está passando pela mesma situação. E eu bem lembro que a dor do luto é muito triste, irmãos. Você não sabe, você começa a questionar muitas vezes até Deus, né? E eu via que acredito que é a mesma situação para nós que somos pais, é um sentimento, mas para a mãe que está gerando no ventre, você gera uma expectativa muito maior, porque o corpo muda, o pensamento muda, é muito grande. Tu já é mãe ali, né? Sim, não é mãe quando nasce, mas a partir do momento que descobriu a gravidez, tu já assumiu um papel fundamental, né? O pai, às vezes, ele espera o bebê nascer para cair a ficha, assim, né? Mas eu digo assim que, às vezes, eu via a minha própria esposa com o coração rasgado em casa, né? Chorando, eu falei, não, eu vou fazer a obra do Senhor. E a louvar, e para mim, não é difícil dar risada, porque eu tenho os dentes grandes, né? Então, para mim, o pessoal olha, tá sempre me vendo, é difícil estar com a cara fechada, né? Então, muitas vezes, eu digo assim, a gente tava dando risada, louvando ao Senhor, mas com o coração quebrado. E o salmista mesmo diz que quando nós nos prostramos na presença do Senhor, nós estamos quebrantados. A Bíblia vai dizer que um coração quebrantado, Deus jamais resistirá. Jamais. E também essas dificuldades, elas vêm para nos aproximar de Deus. Né? Exatamente. Porque, como vocês falaram, essa questão de questionar também, a gente questiona, né? Não, querendo ou não, ali no momento de luto, a gente não vai sentar e não, tá tudo Deus, bem, muito tá tudo obrigada. certo. Não, beleza, tá tudo bem. Não, a gente vai questionar, né? Então, é importante a gente se aproximar de Deus nesses momentos para a gente ter o conforto, ter também a compreensão, né? De por que aconteceu, para não acabar se afastando, né? Porque se deixar isso criar dentro de nós, a gente vai culpar Deus e vai... Porque a tristeza, ela continua ali, né? A tristeza, a dor continua. A gente só vai vivendo um dia após o outro e não parando de buscar Deus, porque é uma perda, né? Independente, eu acho que a pior dor da vida é perder alguém, né? Nós queremos manter de pé a presença de Deus. Com certeza. É a presença de Deus que nos funciona todo dia para levantar e adorar o nome dele, né? Às vezes as pessoas ficam perguntando, nossa, mas o David dá glória a Deus muito alto, o David dá Deus muito alto, né? Mas só eu sei o que eu passei para estar ali, né, glorificando e exaltando o nome do Senhor, porque se não fosse Deus, eu não sei lá, né? E muitas das vezes a gente tá ali ministrando, né, como o irmão falou, e às vezes a gente canta para os irmãos aquilo que a gente precisa, né? Pra gente fortalecer nós mesmos. Então, às vezes, eu tô ali na igreja, eu canto. Sempre quando eu vou louvar a Deus, eu ergo a minha mão, eu glorifico, porque é o meu momento de adoração a Deus, de gratidão a Deus. Né? Então, tu abre teu coração, porque tem diferença, né, de cantar e adorar, né? Pessoa que vai ali, canta, ai, glória a Deus. Não, e tem adoração, né? Como diz o louvor, a minha adoração é a exclusividade dele. E isso que faz a diferença. E muitas das vezes a gente canta para os irmãos recebem, mas às vezes Deus quer falar conosco também, né? Primeiramente conosco, para depois. E teve uma vez que Deus falou comigo, né? Eu sei que as tuas feridas estão grandes, né? Mas enquanto tu tá adorando, eu tô curando elas, né? Enquanto tu tá louvando o meu nome, eu tô curando elas. E muitas das vezes a gente vai ministrar, porque eu sempre tive o compromisso com Deus, né? De marcar, né? Enfim. E às vezes aquele dia tu passa por luta, porque não é fácil, né? A gente sair de casa para adorar a Deus não é fácil. Se for para qualquer outro lugar, dá tudo certo e é benção. Agora tu decidiu, hoje é sábado, domingo, tu vai, sempre acontece alguma coisa. Mas Deus fala com a gente, né? Enquanto tu tá ali me adorando, eu tô curando todas as tuas feridas, todas as tuas dores. Né? Então, por isso que eu digo para você, jovem, enfim, o que vai nos assistir, né? Permaneça firme no Senhor. Vale a pena. Vale a pena. Eu sei que essa fase da juventude não é uma fase muito fácil, né? A gente passa por muitas dificuldades até nos entender o propósito de Deus, o chamado, né? Não é fácil, mas vale a pena, vale a pena. Eu sou prova disso, né? Porque a gente passou, eu e o David, a gente passou por uns momentos bem difíceis, mas Deus restaurou a nossa vida. Deus nos restaurou por completo e hoje a gente está vivendo algo novo, algo extraordinário por Deus. Que bênção, né? E o tema que você está acompanhando no podcast Hoje Jesus Pode, em especial, é vida com Deus, né? Com Deus. Então, nós estamos vendo um casal muito jovem que já passou por grandes adversidades que todas foram permissão de Deus, mas justamente para moldar o ministério, muitas vezes, para moldar o nosso caráter. Deus nos permite isso, passar por esses momentos
para poder entender que lá na frente ele estava cuidando de tudo. Muitas vezes naquele momento a gente não entende, né? E vida com Deus, queridos amigos que estão acompanhando, talvez você que não é cristão, mas está acompanhando o podcast, você que é cristão, vida com Deus é uma vida de renúncia, é uma vida que muitas vezes você vai passar por altos e baixos, né? É muito pregado que o Deus é só o Deus da vitória. Não, o Deus nos permite passar pelos vales para justamente trabalhar algo em nós. E muitas vezes a nossa vida é a pregação. É a pregação. Né? Então a pregação, antes de nós verbalizar a nossa vida, é a pregação. Seja daquilo que nós passamos e daquilo que nós tivemos de comunhão com o Senhor. Então por isso não desfaleça, querido irmão. Se você está passando por uma provação, entregue nas mãos do Senhor, confie no Senhor, que no momento certo, na hora certa, Ele entrará com providência nessa causa que você tanto procura, né? Aleluias. E tem a questão de maturidade também, né? Tudo o que vocês passaram, principalmente o David, e o que vocês passaram como casal também para uma maturidade entre vocês, né? E também uma maturidade com Cristo. Porque para casar tem que ter maturidade, né? Não dá para casar de qualquer jeito. Então, isso também mostra que realmente tudo tem um propósito, né? Tudo tem um motivo e Deus não vai deixar a gente passar por uma prova só por deixar, né? Sempre tem um propósito. E que bom que vocês estão aqui hoje, que vocês estão bem, a gente fica muito feliz. E que Deus continue abençoando vocês. Amém. E queremos ouvir vocês louvar também, né? Ah, com certeza. Vamos continuar falando, né, dessa vida com Deus, mas também queremos ouvir a Esther e Banda hoje. Esther e Banda. Hoje a banda da Esther é o esposo. É o irmão David. Então, Esther e David hoje. Amém. Você que está em casa, vá compartilhando essa programação no Facebook, no YouTube, no WhatsApp. Deixa Deus usar você como uma ferramenta para ajudar a evangelizar mais almas. Tão lindo é cada momento que me visita e faz de mim o teu altar. Quero ir contigo mais profundo, segura minha mão, eu sei, nunca vai soltar. Tão lindo é cada momento que me visita e faz de mim o teu altar, Senhor. Quero ir contigo mais profundo, segura minha mão, eu sei, nunca vai soltar. Me leva-me ao lugar, Senhor, onde só você e eu, Jesus, desfrutamos o momento. Te amo, meu papai. Eu dependo desse amor e sem ti eu sei que morro. Me enxergou na minha tormenta, me livrou em meus problemas, transformou minha tristeza e mudou minha vida inteira. Me vestiu com roupas novas, pôs azeite em minha cabeça, me deu um lugar na mesa. O meu Pai não me rejeita, me enxergou na minha tormenta, me livrou em meus problemas,
transformou minha tristeza e mudou minha vida inteira. Me vestiu com roupas novas, pôs azeite em minha cabeça, me deu um lugar na mesa. O meu Pai me leva-me ao lugar onde só você e eu, onde só você e eu desfrutamos o momento. Te amo, meu papai, eu te amo, meu Senhor. E sem ti eu sei que morro. Glória a Deus. Aleluia. Esse louvor é um hino que Deus falou muito através da minha perda, né? Que ele me enxergou naquele momento ali difícil, naquele momento de luta. Então eu sempre canto esse louvor com tanta ousadia, sabe? Porque é isso, até ali naquele momento, né? Me enxergou na minha tormenta, me livrou dos meus problemas, transformou minha tristeza, né? E mudou minha vida inteira. Então é isso que o Senhor quer realmente, né? Ele quer transformar a nossa tristeza, né? E mudar a nossa vida, mudar a nossa história. Que bênção, né, irmãos? Creio que você foi tocado com esse louvor. Aleluia. E talvez você que está acompanhando, talvez algum pastor encarregado da congregação quiser levar a Esther, o irmão David, a banda para cooperar. banda? Tem banda também. É, tem tem a banda banda. completa, irmão. É completa bateria, contrabaixo, né? Aleluia. Tem guitarra. O guitarrista é o pai da irmã Esther, né? Isso. Que é uma bênção. Eu gosto bastante de escutar o irmão tocar também. Então você pode estar entrando em contato com eles, né? Claro. Se quiser deixar o telefone, irmã Esther, à disposição. Vou deixar 991 37 79 47. Aleluia. Irmã Vai estar Esther. passando embaixo depois, aqui na legenda do podcast, para você que está querendo trazer alguém para levar o louvor. Não sei se pregam também. Então, olha só, o pacote completo. Leva a palavra, ganha louvor, leva louvor, ganha palavra. Glória a E Deus. Deus usa, né? Deus vai confirmando. Queridos, o tema de hoje que nós estamos trabalhando no podcast é vida com Deus. Você que está chegando agora no podcast, está se perguntando o que é vida com Deus, né? Irmã Esther, irmão David, nas palavras de vocês, né? Vocês já explanaram, né, os momentos que aproximaram de Deus através da vida. Mas o que é vida com Deus no ministério, né? Nós sabemos que você tem um ministério muito forte do louvor também, da palavra, né? O que alguém que é um músico na casa do Senhor, que participa de um grupo de louvor, de uma banda, né? Ou quem leva a palavra precisa ter para ter uma vida com Deus. Porque nós vemos muitas pessoas que hoje cantam e são vazias de si. Nós vemos pessoas que falam e são vazias. Não só da presença do Senhor, mas vazias de si. Você vê que é algo que não acrescenta, né? Outrora eu ouvi um testemunho do pastor Ezequiel Barros Lage, de São José dos Pinhais, nosso grande amigo, e ele falava que ele é um pastor e também é músico. Às vezes o músico ele fica meio entre a palavra e o louvor, ele fica, né, deslocado. Ele falou que um dia estava ministrando e daí tinha um congresso de música e chamaram os famosos louvores avulsos, né? Irmãos, quem tem o desejo de trazer um louvor, né? E diz que no meio da multidão levantou um índiozinho bem simples, bem humilde, e ele foi, né, na sua simplicidade, na sua humildade, foi trazer algo de Deus, né? E os outros músicos, os músicos gabaritados, os músicos que tinham um grande repertório, que tinham uma grande habilidade técnica, né? E aquele índio, ele não era músico. Ele tinha aquelas flautas de taquara, né? E ele fazia a introdução do louvor e a tônica, a nota principal lá que tinha que acertar da escala, ele errava. E ele louvando o Senhor, né? E daí quando ele parou de fazer a introdução, ele começou a cantar: que bonito é louvar ao Senhor, né? E daí tem uma parte de um corinho muito conhecido para a igreja, diz assim: irmãos, vamos cantar, que bonito é louvar ao Senhor. E ele repetia várias vezes a mesma parte e solava naquela flauta, e a tônica ele sempre errava. E o pessoal ficava assim. Só que quando ele abriu o seu fôlego, tanto para tocar aquela flauta ou para quando cantar, apesar da nota errada, a presença do Senhor pairou naquele ambiente e encheu a casa. E o pastor Ezequiel conta que outros grupos que se apresentaram talvez não tiveram tanta
a felicidade da presença do Senhor está. Então nós sabemos que para nós sermos usados na presença do Senhor, nós temos que atrair a presença do Senhor no nosso meio. Como é que é essa vida com Deus na caminhada ministerial, né? É bem isso que tu falou. Às vezes a gente acha que ser músico é dedilhar e fazer e acontecer. Claro, isso é muito bom, né? Para quem sabe, glória a Deus, eu não sei fazer isso. Mas é dessa forma que Deus me usa, na simplicidade. Ali fazendo as notinhas simples, nada de muita, né? Mas é isso que tá a diferença, né? Não é o tu saber, é ter que ter essência, né? Tem que ter a presença de Deus, porque senão se torna algo vazio, né? E é isso que eu sempre busquei a Deus. Senhor, eu quero tocar bem, claro, porque são coisas que andam junto, né? Tu tocar, tu cantar afinadinho, são coisas que andam junto. Mas o principal não é isso, né? É tu ter tua vida com Deus, vida de oração, vida de jejum, porque não é simplesmente a gente chegar lá e cantar, né? Nós temos que ter uma vida com Deus. Exatamente o tema, é vida com Deus. É vida de intimidade com Deus, né? É vida de renúncias, porque muitas das vezes a nossa vida com Deus é renúncia, né? Mas para te viver uma vida com Deus faz parte as renúncias, a tu dizer não para muitas coisas, porque é tão lindo tu se consagrar a Deus, dedicar a tua vida a Deus, né? Nós como jovens, a gente todos os dias dedica a nossa juventude ao Senhor, né? Dedica a nossa vida com jejum, com oração, buscando a Deus, né? Buscando mais a presença de Deus, que é isso que faz a diferença. E até o pessoal me pergunta, né? Esther, tu dá aula de teclado? Não, irmãos, já vou. Porque é algo assim que eu sei para mim, mas eu não sei ensinar. E até um dia... e daí, assim, eu até me perguntei, né? Eu digo, mas realmente... Aí eu parei e pensei, como é que eu aprendi a tocar? Né? Como é que eu aprendi a tocar? Eu nunca fiz aula de teclado. Né? Se meu tio assistir, ele vai falar que me deu umas 3 aulas. Tá, 3 aulas eu tive de teclado. Mas sempre me incentivou, graças a Deus, né? O meu tio sempre me incentivou. E também não posso esquecer de falar do meu pai, né? Que foi o primeiro a que me incentivou nessa caminhada de música. E a minha mãe me ensinou a intimidade com Deus, né? Então, tu vê as duas coisas andando junto. O pai e a mãe são essenciais na nossa vida, porque cada um vai ensinar algo para nós. O meu pai me ensinou a música, a me dedicar, e a minha mãe me ensinou também, através da música, ter intimidade com Deus, para não se tornar algo vazio, sabe? Porque tem que falar. A música, o louvor, ele tem que impactar, né? E é tão lindo quando a gente está cantando, as pessoas estão chorando ali, estão sentindo, é isso aí. É esse o propósito de Deus, é falar, é tocar, é as pessoas saírem transformadas. Eu, quando tenho oportunidade, né, que eu ministro, eu falo, irmãos, adore o Senhor, se permita sentir essa presença tão maravilhosa, né? Não se permita sair da mesma forma. Ai, hoje eu vou no culto, só um culto. Ai, isso aí, não! Adore o nome do Senhor, né? Quando tu vem, porque a gente tem essa 1h30, é tão pouco, né? Por isso que vida com Deus, né? Já vamos abrir esse parênteses, não é só no sábado e domingo, enfim, terça, quinta, né? Os cultos, não é aquela 1h30, é ter tua vida constante todos os dias. Não é fácil, né? Nem todo momento você vai poder dobrar o joelho ali, tirar meia hora, mas 5 minutos, enfim, né? Tirar aquele teu tempo e dedicar ao Senhor, né? Porque a gente vê isso, a gente vê a diferença quando a gente se posiciona, quando a gente se dedica, quando a gente, né? A gente vê que Deus nos usa, Deus nos abençoa. E voltando ao fato de eu questionar, né? Meu Deus, como é que eu aprendi, né? Tocar. E realmente foi um incentivo e foi o Espírito Santo. Até um dia Deus falou comigo, fui eu, filha, que te ensinei. Né? Porque se tu for ver, eu nunca fiz aulas assim, com profissionais, como a gente tem muitos profissionais da igreja, né? Eu nunca fui eu e Deus. Eu falei, Senhor, eu tô aqui, ó, eu tenho a vontade, né, de tocar, de te louvar, de adorar o teu nome. Então, Pai, me dá força, né? E claro, o incentivo do meu pai, ele falou, filha, ó, hoje tu entra no quarto, tu fecha a porta e tira uns 3 hinos da harpa, que é o hino raiz, né? Que é onde a gente começa, né? Hino da harpa. Tem que saber hino da harpa. Jovem aí, ó, tem que saber hino da harpa. Um conselho, né? Já. Um conselho, porque é os hinos da Assembleia, né? Da harpa, sim. Os hinos. E eu comecei ali,
tocando. E eu vi que foi algo diferente, porque não foi ninguém que teve ali comigo, sabe? Foi o meu momento, eu e Deus, né? Um momento de busca. Até por isso que está explicado hoje que eu não sei ensinar. Claro, eu sei tocar, né? Eu sei as notas. Eu sei todas as notas. Mas, assim, eu não sei ensinar ninguém. Porque o meu maior professor foi ele. Foi Jesus. Realmente, foi Deus. Foi Deus que me ensinou. E hoje eu tô aqui por ele, né? Para louvar o nome dele. E vida com Deus é assim, né? É todos os dias tu buscar por mais a presença de Deus, né? Ter a tua vida ali buscando a presença de Deus, né? Ter todos os dias ali. E eu acho que é isso. É diferente da Esther, que tinha o pai e a mãe dela, né? É. Eu fui morar com a minha tia. Minha tia sempre foi da igreja, né? E ela tinha os filhos dela, que agora estão desviados do caminho do Senhor, né? E olhando meus primos lá, e sendo eu que eu morava com a minha tia, ela sempre me obrigou a ir na igreja, sempre. Né? E eu até agradeço a Deus até por isso, né? Porque minha tia sempre me obrigou a buscar Deus, sempre estar na igreja com ela, né? Obrigou Mas... uma palavra pesada, mas foi Incentivou, assim né? mesmo. Incentivou. Porque eu queria conhecer o mundo, né? Eu tinha vontade porque meus primos não estavam lá, parecia que estavam felizes, parecia que aquele momento era legal, né? Divertido, sei lá. Mas minha tia nunca deixou, né? Ela falou, não, tu tá na minha casa, então tu vai ter que ir na igreja comigo. E foi bom isso, né? Sim. De repente aquela insistência, vamos, né? E foi se passando o tempo, eu fui deixando, tá, vamos lá, vamos buscar Deus, vamos, né? E aquilo ali, né, fui criando intimidade com Deus, me tinha incentivando a orar, a sempre fazer as coisas com Deus, né? Porque quando a minha mãe morreu, ela me deu um violão de lar da Janine, sabe? E eu comecei a aprender ali também sozinho. Uma vez eu fazia um projeto e o professor dava aula para 15, 20 alunos, sabe? Ele não tinha como chegar em tua, assim que se faz, né? Ele tocava lá, falava os nomes das notas e a gente tinha que fazer, né? Dar um jeito de fazer. E eu fui o único que se destaquei e consegui fazer isso, né? Então, quando a minha mãe faleceu, eu busquei mais de aprender do violão. Claro que eu não sou o violonista, né? Faço que nem eu simples, mas com a presença de Deus, Sim. né? Que... Então, minha vida com Deus foi sempre assim. Ir pro trabalho, sempre falando com Deus. Dirigindo o carro, falando com Deus. Orando, buscando a Deus. Trabalhando, falando com Deus, entendeu? Então, isso que nos move e que nos traz a presença dele, sabe? Uma vez eu até briguei com ele porque ele fez um jejum assim que, meu Deus, ele chegou a ficar pálido. Mas glória a Deus, estamos aqui. Sempre busquei ter, como é que se fala? A experiência com Deus, sabe? Experiência. Isso. Então, sempre jejuei a mais, sempre busquei a mais a Deus, para mim sentir mais a presença de Deus, né? Assim como Moisés queria ver a face, eu também queria ver a face do Senhor, né? Da presença dele. E até quando eu fui pensar no Espírito Santo pela primeira vez, foi no monte. Eu tava com meu violão, como sempre, né? E tava tocando e sentindo a presença de Deus. E a nossa líder, que era dos jovens, que era a Abigail, lá na 20 de setembro, ela sempre orando e falando para nós buscar, né? A vida com Deus e ore, e ela sempre nos incentivando a buscar a Deus. Até eu vim para a Assembleia por causa disso, entendeu? Eu era da Roça Sarão, né? Nem sempre fui da Assembleia, porque a gente não tinha condição de vir para a sede, né? Que a gente era da Candomblé, que era lá na vila, lá no Jabuticabal. E a Candomblé fechou por questão financeira, né? A gente procurou uma igreja, a gente gostou muito da Roça Sarão, foi para a Roça Sarão, eu fiquei uns 5 anos lá. Até que um dia o pessoal da Assembleia, lá de setembro, foi lá na vigília da Roça Sarão que nós fizemos. E eu gostei muito, né? Eu gostei muito daquele negócio de os jovens estar glorificando e exaltando o nome do Senhor, né? E eu falei, meu Deus, isso é muito diferente. Eu quero sentir isso. Daí, bem na época da pandemia, isso daí. E daí eles convidaram, vamos lá fazer uma live lá, né? Pra nós arrecadar alimento, naquela época, acho que era arrecadar alimento para doação, né? Não, vamos lá, toca violão lá com nós e nós vamos cantar. Eu falei, não, tá bom então. Eu fui lá e comecei a me turmar com os jovens e tudo aquilo, né? E daí ela incentivando a buscar Deus, a nossa letra comecei a buscar Deus, e jejuando e coisa. E até meu modo de se vestir, né? Mudei tudo totalmente, né? Pode ver que eu uso terno, sempre tô de terno, tudo, né? Porque o Espírito Santo tocou no meu coração sobre isso, sabe? Deus me moldou, né? E isso é algo assim, as vestimentas que muitas das vezes as pessoas questionam, será que eu posso usar calça? Será que eu posso usar isso?
é Deus que vai fazer. É Deus. É o Espírito Santo que O pessoal vai... entra no detalhe dos usos e costumes, Usos né? e costumes, na igreja tem que ser saia, tem que ser... Não, é Deus que trabalha, né? Deus Porque esse trabalha aqui, no meu coração. Deus. Eu gostava de andar muito maloqueiro, vamos dizer. Não consigo imaginar. Maloqueiro, não precisa. Usar a calça lá no joelho, essas E coisas. camisetão, Então, e isso, bonito. E o Espírito Santo me tocou no meu coração, né? Como é que eu vou tocar no altar desse jeito, né? É algo particular dele, Sim, né? vai Que mesmo. Deus falou com ele, né? Isso, Pra não criar polêmica. É. Vou escandalizar, né? Escandalizar, exatamente. Mas foi tudo Deus, sabe, me mostrando aquilo. Então, daí voltando no batismo do Espírito Santo, nós fomos uma vez num monte de madrugada, né? E eu querendo sempre passar no Espírito Santo, querendo mais intimidade com Deus. Até que nós começamos a tocar e louvar a Deus, e o pai da nossa líder orou por mim, né? E ali fui batizado no Espírito Santo. E quando a gente é batizado no Espírito Santo, pela primeira vez, é tudo, né? É meio estranho tudo, né? Sair com violão, Atirou o violão pro lado e glória a Deus e aleluia. É um negócio muito Experiência sobrenatural. Sobrenatural. Então, por isso que eu tô na Assembleia até hoje, porque isso é diferente, sabe? Se encontrou, né? Se encontrei e até hoje tô aí e pretendo ficar pro resto da minha vida, né? Com certeza. Amém. E também continuando na pergunta do Lucas, o músico ele tem que entender por que ele está no altar, né? A gente recebeu o Maestro Gil aqui um tempo atrás e ele falou disso. Que às vezes o músico ele tá muito preocupado em enfeitar e acaba esquecendo por que ele tá lá, né? Exatamente. E aí o músico acaba criando aquele ego de fazer para ele, né? De querer atenção. Até serve aqui para mim e pro Lucas, né? A gente não tá aqui para atenção, para querer atenção. A gente tá aqui para louvar o nome do Senhor e entregar o Exaltar evangelho. Deus. Assim como é vocês também. Então, vocês falaram que vocês fazem o básico, mas às vezes é melhor fazer o básico, mas tendo a unção de Deus, do que às vezes enfeitar muito e não ter nada, né? Só fazendo pela imagem, né? Então é importante também entender isso. Tem um louvor do pastor e maestro Ezequiel Matos de Curitiba, um grande amigo nosso também. Unção de Davi é o nome do hino. Depois você pode estar em casa, pode estar buscando a letra. E tem uma parte do louvor. Aquilo, são letras que foram letras entregues ao maestro no altar, né? Se consagrando e buscando. E o maestro Ezequiel ele escreve com muita propriedade: Senhor, que eu possa louvar sem roubar a tua glória. Glória. Né? E então nós vemos muitas vezes que pessoas, né, músicos, que da mesma forma que levantam rápido, também descem rápido. Descem rápido. Pregadores que levantam rápido, descem rápido, porque querem que seja a glória deles. E na verdade nós temos que louvar ou pregar sem roubar a glória, ou seja, a presença do Senhor. Então tudo que nós fizermos, né, façamos em nome do Senhor, que possa atrair a presença do Senhor, seja onde estiverem 2 ou 3, como a Bíblia vai falar, ou seja, tiverem grandes multidões, mas também quando estamos no particular, quando não tem ninguém nos olhando, que nós possamos estar na presença do Senhor e não afastar a presença do Senhor, mas sim trazer. Nós vemos Davi, né? Que a Bíblia vai relatar que Davi, ele era um menino muito jovem, talvez ele era um irmão David lá no campo, né? Um pastor de ovelhas, muito precoce, seus 12, 11, até 14 anos aproximadamente. E lá ele teve grandes experiências, ele matou um leão, matou um urso, né? E lá ele estava se preparando para algo que ele nem sabia que ele ia usar algum dia. Tocava a sua harpa, talvez. Da casa ele era o que não teria tanta serventia, então pode cuidar das ovelhas, né? Mas um dia chegou no palácio, né? Por permissão do Senhor, né? Um espírito mau que assombrou o rei Saul, a Bíblia vai dizer, né? Que o espírito mau assombrava, ele não encontrava paz. E o rei Saul manda dizer assim para os seus servos: mandem procurar alguém que toque harpa, para que essa música, né, porque a música tem o poder, mesmo que não seja da igreja, a música tem o poder de levantar teu espírito, como também de tirar teu espírito. Às vezes tu, jovem, não vai nessa onda assim que toda vez que você está chorando é o Senhor, muitas vezes é emoção, tá? Então, porque no mundo também tem letras que falam ali, você chora, mas não tem a presença do Senhor. Então temos que cuidar, vigiar nesse sentido, né? E o rei Saul manda chamar alguém, né? E um servo diz assim: não, mas eu conheço um jovem, né? Igual o irmão David falou lá, que é cheio da presença do Senhor, é sisudo em palavras, de boa formosura e que toca bem. Se ele não tivesse talvez essas premissas, que não tinha a presença do Senhor, que não fosse sisudo em palavras, talvez ele nem seria lembrado no palácio. Mas muitas vezes no campo de batalha que você está passando, se preparando lá no anonimato, que parece que ninguém está te vendo, você está fazendo aquilo, parece que não surge efeito, Deus está te permitindo passar por esse momento para que um dia você esteja no palácio. Não como somente um músico, mas como um rei que possa desfrutar da presença do Senhor.
Exatamente. E esse ponto que tu falou sobre ficar no anonimato, eu tive essa experiência, porque o meu ministério começou com 7 anos. Mas que eu fui, assim, Ser mais conhecida? exatamente com 18 anos, né? Mas então, aquele período ali, eu tava em busca, né? Tu tá ali escondidinha, ninguém sabia quem é que é a Esther. Ah, filha do Antônio. Ah, tá. Sabe? Mas, claro, sempre toda honra e glória a Deus, né? Amém. Sempre toda honra e glória a Deus. Mas é que, o que eu quero dizer? Que tem que ter aquele momento de preparo. Entendeu? Como Davi, né? Ele ficou aquele momento, tocar uma harpa lá, ele cuidando de ovelhas, né? Parecia algo tão, né? Mas é que o propósito que Deus tinha com ele era maior, né? Do que só estar ali, né? Com as ovelhas, cuidando. Claro, foi um papel muito eficaz, né? Na vida dele. Com certeza, a gente sempre aprende, né? Quando a gente está naquele momento ali, é também aprendizado. Mas Deus estava preparando ele para algo maior, né? E é isso que eu quero passar. Às vezes a gente tava lá desde os meus 7 anos até os 18, eu tava lá escondidinha, indo na minha congregação, né, participando, dirigindo o culto, orando, lendo a palavra, né? E chegou o momento que Deus quis, né, nos usar mais, né? Tocar vidas, né, nos levar para vários outros lugares, né? Então tudo faz parte do propósito de Deus, né? Até o momento que tu tá lá só você e Deus, né? Que eu acho que esse é o melhor momento de preparo, porque isso te fortalece, te deixa mais firme, né? Que tu não se desvia por qualquer coisa, tu tá fortalecido, tu tá firmado na rocha, né? Então é isso aí. Amém. E nós vemos, né, que a própria história de Davi vai dizer que entre o momento que Samuel unge Davi com o propósito de rei, que vai até na casa do seu pai, né? E até ele subir ao trono foram aproximadamente 19 anos, os estudiosos vão dizer. Então, esse tempo todo, talvez Davi se questionou alguma vez a Deus, Senhor, Claro. mas teu profeta, né, naquele tempo tinha os juízes de Israel, né? Teu próprio profeta veio e falou que ia ser rei. Talvez venha as dúvidas, né? Claro. Mas saber esperar no Senhor, né? A Bíblia fala que nós temos que ser uma flecha na mão do valente, né? Se nós olharmos a filosofia do contexto, flecha na mão do valente, a gente pensa algo que atinge o alvo, que nós sejamos, e a gente fala sobre isso. É bênção isso, irmãos. Mas para ser uma flecha, primeiro, uma flecha torta não vai reto. Então Deus tem que tirar tuas arestas para que você não seja alguém torto. A flecha, para acertar no alvo, ela tem que cravar no alvo, tem que ter uma ponta. Então Deus vai apontando, vai tirando os excessos, né? Até que o momento que a flecha está preparada para acertar o alvo. Então talvez não tenha chegado esses dias na tua vida. Ou talvez você está se identificando que já chegar nesses dias. Mas mesmo que você já tenha atingido o alvo, talvez de ser conhecido ou não ser conhecido, Deus quer te usar da mesma forma, né? Ou no anonimato, ou talvez trazendo o teu nome ser conhecido, tudo para que a honra e a glória sejam ao nome do Senhor. Nome do Senhor. E é importante a gente também compreender esse tempo, né? Porque às vezes a gente fica ansioso perguntando, pô, Deus, e aí? Quando que vai acontecer? Quando que vai... Mas Deus nunca vai dar algo antes da hora, né? Porque senão, com certeza vai dar errado, né? Então é importante a gente compreender também esse tempo que vocês tiveram também, a Esther falou desse anonimato, né? É importante pra gente confiar em Deus, né? Confiar no tempo dele, até porque o tempo dele é diferente do nosso, né? Às vezes o que pra nós demora anos, pra ele é só um piscar de olhos, né? E ter a certeza que Deus, ele é fiel, né? Independente do tempo que ele fale, ele vai cumprir, né? Essa certeza que a gente tem que ter, né? Que Deus, ele é fiel e tudo no tempo certo ele vai cumprir. Aleluia, que bênção. Queridos, nós queremos ouvir mais um louvor, né? Claro. Desde que a irmã Esther que estão aqui, nós precisamos aproveitar esse tempo, né? Aproveitar. Não só da palavra, mas também do louvor que venha impactar muitas vidas. Aleluia. Uma coisa peço ao Senhor e a buscarei, que os meus pés estejam em tua casa para sempre, para
nas minhas fraquezas, nas minhas fraquezas. Senhor, tua graça me basta. Senhor, tua presença me sustenta. Uma coisa peço ao Senhor, e a buscarei, e a buscarei, e a buscarei, que os meus pés estejam em tua casa, Senhor, para sempre, para sempre. Teu amor me sustenta nas minhas fraquezas, nas minhas fraquezas. Amém. Que bênção esse louvor, né? Quer dizer, uma coisa eu buscarei, né? Estar na tua casa, né? O salmista vai dizer que bondade e misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, que eu possa habitar na casa do Senhor. Em outro salmo ele vai dizer: Senhor, mais vale um dia nos teus atos, na tua presença, do que 1000 anos fora deles, né? Então a profundidade que tem, né, esses versículos, esses versos, né? O livro de Salmos, na verdade, seria um livro de cânticos do Antigo Testamento, né? Seria a nossa harpa cristã de hoje, né? Sim. Mas a profundidade para escrever algo nesse sentido de estarmos na presença do Senhor. E nós bem sabemos que para que o Senhor nos use, irmãos, nós temos que fazer a nossa parte, que é buscar Ele, é jejum, é oração, é consagração, é uma vida entregue, né, para viver os propósitos e os sonhos do Senhor na nossa vida. Nosso podcast, né, irmão Abner, está chegando ao fim quase já. Piscamos, já é 9h10. Tem se passado, né? Vai. Passam muito rápido. Mas antes de nós encerrarmos o podcast, nós queremos entregar uma lembrança para Sempre. Olha só Nosso que bênção. irmão Abner já tem esse trabalho. Esse de trabalho. entregar, né? Como bons gaúchos que vocês tomam chimarrão, né? Glória a Deus. Amém. Então, Muito lindo. é um mimo, um cevador do Jesus Pode, né? Porque vem abençoar a vida de vocês também, quando forem Amém. tomar um mate falando Lembra. da obra do Senhor, possam lembrar do podcast. Amém. Na hora de fazer, né? Com Amém. certeza. Nós queremos ouvir ainda, né, mais alguns relatos de experiências que vocês tiveram com Deus no ministério, né? Vocês falaram de experiências na vida, experiências da conversão, digamos, de ter visto algo de diferente em outros jovens. Isso. Que chamou, mas Senhor, eu quero ter a presença deles, né? Isso. A presença do Senhor que está na vida deles eu quero para mim também. Então, você veja bem, né, irmão Adner, quanto é importante nós sermos luz, né? Onde nós estivermos. Quando o versículo fala ser sal da terra, luz do mundo, é para que outras pessoas possam ver dentro da escuridão que nós somos a luz. Se o mundo não vê a luz de Cristo em ti, então nós temos feito algo de errado, né? Então, que nós possamos inspirar, como o irmão foi inspirado por outros jovens com a presença do Senhor, e hoje cremos que inspira outros jovens através do teu ministério, Exatamente. Através do ministério de vocês, né? Seja no louvor, seja na palavra, que desperta esse interesse de pessoas olharem para você e almejar aquela tua porção dobrada do Espírito, como a Bíblia vai dizer. Mas a vida com Deus, alguma experiência que marcou vocês, seja num episódio de levar a palavra em algum lugar, de pessoas que foram tocadas, vocês, ou algo que tenha marcado a jornada do ministério de vocês? Pode falar, sim. Quer falar alguma coisa? Tá, então vamos lá. Eu tive várias experiências, né, com Deus, a minha vida inteira, desde sempre, né? Eu sempre tive de ver as coisas em casa, né? Esse não é um dom muito bom de ver. Então, eu tive várias experiências
tanto boas quanto ruins também, né? Que fazem parte também. Às vezes, muitas coisas acontecem porque Deus quer te dar um despertamento, às vezes na madrugada, às vezes ali tu tá, né? É um despertamento, e tudo na minha vida teve um propósito, e Deus sempre falou, Deus sempre, né? E só que eu tive uma experiência, assim, muito linda, de tantas que eu tive com Deus. Essa me marcou muito, sabe? Por isso, assim, que eu falo com toda a alegria, como é bom ter intimidade com Deus, né? Porque Deus, ele é maravilhoso, né? Deus, ele é maravilhoso. E eu sou muito prova disso. E uma experiência que eu tive, entre tantas, que me marcou muito, foi quando eu entrei no meu quarto. Sempre é no secreto com Deus, né? Sempre é no secreto com Deus, que é ali que Deus fala. Quando tu entra no teu quarto, fecha tua porta, fala com teu Deus. E ali ele ouve e escuta e atende o nosso pedido, atende a nossa oração, né? E nós estávamos passando por um momento difícil, né? Talvez para alguém que vá assistir, e de repente seja bobeira, mas enfim, né? Para mim, eu pego assim, as experiências particulares com Deus, é tu e Deus, é sobrenatural, né? E eu estava no meu quarto ali e eu escrevi uma carta para Deus, né? Uns 2 dias antes de começar a aula na escola. Eu ia ir pro 7º ano, eu acho. E nós estávamos passando por um momento, a minha família, de crise financeira, que todo mundo passa, né? Por esse processo, né? Faz parte. E ali eu via, né? Eu digo, Senhor, mas que meus material? E agora? Né? E a mãe falando, filha, entrega para Deus, né? Então eu sempre vivi pela fé, né? Sempre pela fé. E eu entrei no meu quarto e falei com Deus. Eu digo, Senhor, tá aqui. Eu apresentei para Deus. Olha só, eu apresentei para Deus. Senhor, eu tenho tanto. Mas para mim chegar no que eu preciso de outro valor, né? E daí eu entreguei, escrevi ali, falei com Deus, escrevi a carta, né? Falei, vamos lá, né? Já que não tem, vamos buscar Deus a fé. Escrevi a carta e dobrei a cartinha, botei em cima da minha Bíblia e entreguei. Senhor, tá aqui. Né? Eu creio que o Senhor tem o poder para fazer um milagre. Né? O Senhor sabe as minhas condições. E eu apresentei para Deus o que eu tinha e apresentei o que eu precisava. E ali naquele momento, Deus, terminei minha oração. Minha tia me liga. Esther, preciso falar contigo. E eu, meu Deus, essas horas, né? O que ela... Ela falou, eu quero comprar todos os teus materiais da escola. Aleluia. Então, como Deus é lindo. Ele é perfeito, ele é maravilhoso. E eu quero dizer para você que se Deus, ele cuida dos mínimos detalhes, quanto mais as coisas maiores. Né? Deus, ele ouve ali, às vezes tu fala, Senhor, eu preciso de tal coisa. E é tão, aos olhos humanos, parece coisas tão pequenas, né? Imagina, material escolar, né? Coisas assim que é do decorrer dos anos da vida, coisas que a gente precisa. Mas naquele momento eu não tinha. De repente tinha, mas não era o que eu precisava, né? Eu tinha ali, mas eu apresentei a minha dificuldade para Deus. E apresentei, Senhor, eu tenho isso, mas eu preciso disso. E eu dobrei ali e a minha tia me liga, Esther, eu vou comprar todos os teus materiais da escola. Então, Deus é fiel, né? Deus é fiel. E entre muitas experiências, essa foi a que me marcou, porque foi no mesmo dia que aconteceu. E isso eu trouxe para o nosso relacionamento, né? A ter fé em Deus. Porque eu sei o papel do homem, né? É ser provedor do lar, né? É ser o provedor. Só que muitas das vezes tem coisas que é pela fé, né? Tu vai buscar a Deus. Claro, tem coisas que o dinheiro vai, né? Graças a Deus, Deus nos abençoa. Mas tem coisas que a gente tem que buscar a Deus. Porque tem coisas que passa, né? Passa ali do que o homem pode fazer, né? Então, essa foi uma grande experiência que eu tive com Deus. E outra experiência do carro, tu quer falar? Ou quer que eu fale? Pode falar. Deixa que eu falo. Né? É luta, mas é vitória. Amém. Né? Amém. Eu quero dizer que a gente Amém. passa por luta, desafio, provas, mas Deus é um Deus de vitória também. Amém. Né? O Deus da bênção, o Deus da cura, da libertação.
E o nosso carro também foi outra bênção, né? Um momento que a gente passou ali com Deus, onde um dia antes a gente ia fechar um negócio, né? E o meu avô, que ele comprou o nosso carro para a gente poder comprar outro, né? Ele falou que não ia dar certo, não ia dar certo. E aí tu desanima, né? Bah, Senhor, mas parece que estava tudo certo. A gente foi lá na garagem, olhou, é esse. Mas aí agora, né? A nossa parte de trabalhar, né? De buscar, a gente faz. Mas tem a parte do Senhor, né? Que Ele que faz, Ele que provê, Ele que... E ali um dia antes, até o meu esposo, como é o homem, eu acho que nessa parte da questão financeira eles ficam mais preocupados, né? Por ser o provedor, por cuidar das contas e tudo. E daí eu digo, não, mas além do que a gente possa ir, a gente tem um Deus, né? Aleluia. Um Deus que em 2018, por aí, ouviu a Estherzinha lá no quarto dela, escrevendo a cartinha, né? E deu a vitória. É o mesmo Deus. É o mesmo Deus, ele não mudou. É o Deus de milagres, é um Deus que abençoa, que provê. E eu falei, Senhor, né, eis-me aqui, nos ajuda, toma providência. E no outro dia deu tudo certo. Então é isso que eu quero dizer. Por mais que busque a Deus, porque Ele é fiel, Ele nos abençoa e Ele nos ajuda, Ele tem nos honrado, tem nos abençoado muito. E é um Deus de vitória, né? A gente passa, como eu falo sempre, a gente tem nossas dificuldades, mas Deus, Ele é maravilhoso. Eu tô aqui para testificar Glória que Ele é bom. Vou dar uma experiência que eu tive com Deus. Como vocês podem ver, eu tenho um pouco de vergonha, sou um pouco tímido. Mas uma vez me convidaram para pregar num lugar lá, perguntou, irmão David, tu prega? Eu falei, não, preguei, né? Se Deus tá mandando você me convidar, vamos lá, pregar a palavra de Deus. Só que ele me convidou um mês antes, né? E eu falei, meu Deus do céu. Já naquele dia que ele me convidou, já comecei a treinar. Já começa dia. E eu buscando a Deus, orando a Deus e não achava uma palavra, nem nada, né? Então, daí foi passando o dia, acho que uns 5 dias antes, Deus falou, mas conta o teu testemunho, né? Conta a palavra que eu te dei no teu coração. E eu falei, amém, vamos lá então, né? Eu estudei quem era Josué, quem foi, né, e tudo mais. E daí, no final do culto, comecei a ver jovens chorando, jovens que estavam na presença de Deus, né? E aquilo ali me marcou muito, porque eu falei, meu Deus, quem sou eu, né? Olha de onde eu vim, né? Um jovem que não foi criado, né, pelo pai, não teve pela estrutura mãe, familiar, não né? teve estrutura, né? E estou aqui falando da tua palavra e pessoas foram tocadas pela presença dele, né? Então essa presença que nós busquemos sempre, né? Sempre. Essa presença que nos dá os bens materiais, claro, que a presença deles que nos motiva a fazer tudo que a gente faz na nossa vida, né? Então, quando aconteceu isso, foi muito marcante para mim, né? Porque Deus estava cumprindo o que Ele me prometeu, né? Meu propósito, né? Meu chamado. Então, essa experiência foi muito marcante e até hoje eu levo para mim, né? Que bênção, né? E nós podemos ver que é nos mínimos detalhes que Deus age. Talvez para a irmã Esther, o material era algo que era talvez necessário, mas para outra pessoa talvez era algo tão simples, sobrando, né? Tem no dia a dia. Mas no dia a dia. Deus nos proporciona passar por situações que é para nós nos aproximarmos dele, né? O irmão David, da mesma forma, quando recebeu o convite para pregar, né, também buscou a presença do Senhor, né? Então, vale o nosso tempo na presença do Senhor, nos preparando, nos dedicando para que Ele nos use no momento certo, né? E essa experiência com Deus, agora me lembrei de um fato que aconteceu comigo. Eu tinha 19 para 20 anos, uns 19 anos, e eu já tinha carteira também. E andava com o carro do pai, né? Cara, o melhor carro para você andar é o carro do pai. Você não abastece, você não paga IPVA, você não se preocupa com nada. Tem seguro? É só andar. E eu lembro que o meu pai tinha um Fiat Uno daqueles novos, né? Então, meu Deus, eu andava para cima e para baixo. Levava eles para o culto, voltava para casa, ia com os jovens para um lugar, para cima, para o outro. E daí, depois, meu pai tinha uma moto, comecei a andar de moto, né? Andava de moto e, enfim, por situações de saúde, tive que parar de andar de moto. E eu ia trabalhar, ia com o ônibus da empresa, né? E daí eu ia e passava num caminho e via um outro Fiat Uno, mais antigos, né? Mas bem conservadinho. Conservado. E aquilo passou, né?
E um dia, numa noite, eu lembro que eu orei e fui dormir, né? E o Senhor em sonho falou comigo, ó, me mostrou bem certinho o cenário. Você vai falar com o dono, do proprietário do carro, você vai dizer isso para ele, que tu só consegue pagar isso, porque na época eu estava fazendo faculdade e estava para casar, então estava guardando dinheiro para pagar o casamento, para fazer a casa. Então, olha, foi um tempo assim que de R$1 tu trocava para ter mais moeda no bolso, para dizer que tinha dinheiro, na verdade. Né? 2,50, né? Me dá 2,50 para dizer que tu tinha bastante dinheiro no bolso, né? Porque não tinha, o recurso era escasso, né? E mesmo morando com meus pais, né? Graças a Deus por isso. E eu lembro que eu acordei convicto disso. O Senhor me falou, eu vou lá. E eu fui lá, na ousadia do Espírito Santo, e falei com o proprietário do veículo, que era um vizinho lá. Falei, ó, gostaria de comprar teu carro. Eu não tinha R$1 para ter entrada no carro. Eu não tinha R$1 nem para pagar uma prestação. E daí eu falei, ó, só que eu não tenho nada para dar de entrada. Gostaria de comprar teu carro, né? E eu posso pagar X valor, mas era um valor meio que quase de pai para filho, simbólico por mês de prestação. E eu me surpreendi com a resposta. Eu falei assim, ó, eu vou falar com a minha esposa, porque a gente comprou o carro para levar a bebê na escola, e ela não está levando, ela está usando o meu. Se ela quiser vender, o carro é teu. Olha. Me falou isso. Olha aí. E eu lembro que no outro dia, eu indo trabalhar, ele assoviou para mim do outro lado da rua, eu passei lá para falar com ele e falou, ó, o carro é teu. Daí fizemos o seguinte, eu faço uns boletos, imito uns boletos para ti, tu vai me pagando conforme tu pode. É isso aí. Então, eu lembro que na época eu era líder de jovens ainda, então você que é líder de jovens sabe muito bem como é que é, né? Culto de jovens sempre tem fervo, né? É para ir comer um pastel, é para ir comer um cachorro quente. Carro. E o Uno que eu tinha, eu pagava um valor simbólico de prestação, mas era um valor honrado, sim, um valor válido. Ele era um carro completo. Nem o IPVA não pagava porque ele era 95, então pagava só o seguro obrigatório. Até nisso Deus foi bondoso comigo. Olha aí que benção. Era um carro econômico e o único era para 5 pessoas. Uma vez nós colocamos 12 jovens. Olha aí. Parece aquele carro de palhaço, né? Não parava de sair gente para chegar no congresso, né? Mas fomos e voltamos do congresso e graças a Deus viemos bem, né? Então parece uma coisa às vezes simples, né? Simples. Tem gente que tem sobrando recursos, sobrando talvez um material escolar, sobrando tantas outras coisas. Mas para muitos não é a realidade. E essa realidade que às vezes você está passando, Deus também permite para nos trazer para perto, para ter o nosso particular com Ele. Se outrora não fosse assim, muitas vezes quando nós estamos só na bonança, nós não lembramos de Deus. Mas só sabe a dor que é uma dor de dente quem passa por uma dor de dente. Às vezes, a nossa história do carro foi mais ou menos assim, né? Foi mais ou menos assim. Nós também estávamos pedindo para Deus, né, para o nosso ministério, né? Porque ele tem que carregar instrumento, tem que buscar irmão para tocar junto com nós, tem que fazer tudo aquilo, né? E eu falei, nesse ano, nosso, como é que é nosso objetivo, a nossa meta era ter um carro. Né? Já estamos no segundo carro, glória a Deus. E daí a gente foi atrás de um carro, só que tava acabando, não, falei, meu Deus, e cadê o carro, né? Até que um irmão da igreja lá, tinha um carro lá parado, ele lida com veio em carro bastante, sabe? E daí ele tinha um Porter, bem antiguinho, né? Ele tava pra vender, só que também eu não tinha nada pra dar de entrada, não tinha nada, né? Eu só podia dar por mês, né? Porque pra nós guardar dinheiro é bem difícil, né? Nessa parte a gente dá uma rateada. Estamos aprendendo, Então daí não tinha nada pra dar de entrada. Daí eu falei pro irmão, mas eu posso pagar tanto por mês, né? Daí ele falou, tá, eu vou pensar. Daí, mas testa o carro, leva onde tu quiser no mecânico e tudo. Falei, tá bom. E daí ele falou, pensou, não, o carro é teu, pode ficar que me paga isso por mês, né? Me dá tanto, né? Um pouquinho mais aí que tá, é só Deus pra fazer essas coisas, né? Sim. Porque quem é que vai querer vender um carro hoje sem entrada? Sim. Né? Só as parcelas pro mês que vem ainda. É Deus. Um certo dia a gente foi pro interior, né? Pegamos uma estrada de chão que, meu Deus do céu. E daí batia tudo. Falei, meu Deus, falei, amor, vamos ter que ver o que tem nesse carro, né? Vamos fazer um orçamento pra ver o que dá, né? Pra nós arrumar, né? E tudo. Eu sei que deu um orçamento bem caro. Mais do que a gente ganha. Eu falei, meu Deus, e agora? Como é que tu vai andar o carro desse jeito, né? Não tem como andar. Daí, no mesmo dia, daí o pai da Esther foi lá pagar o carro dele, que ele tinha comprado, né? Ele falou, vamos juntos lá pra ver a gente tem um carro pra vender, né? Sei lá. Na garagem. Olhar, né? Daí a gente foi lá olhar, e o cara falou, eu tenho um par aqui pra vender. Né? E era o que a gente queria desde o começo, né?
Deus não queria meu Só carro. que até o momento podia ser aquele, né? Que nos leve nos lugares, Até mas... quando eu mostrei o carro que eu pretendia comprar, né? Certo que eu vi assim, né? Esse carro. Tem certeza? Não quer olhar um pouquinho mais? Eu falei, amor, mas é que no momento é esse que tá, né? Mas glória a Deus. E 3 meses, a gente foi ali no cara ali, na garagem, né? Eu fui lá pegar o carro ali e perguntei se tinha um carrinho, né? Que não tivesse nada pra fazer, né? Porque no momento, né? Tinha que ser completo, tinha que estar inteiraça. Né? Falou, não, Só tem. andar gasolina aí. E E só olha é o gasolina. É. Daí, tu não tem assim, tem um carrinho bem bom aqui pra ti. Daí ele me mostrou o Palio, né? O Palio inteiro, bem inteiro, completo. 4 portas. Vidro elétrico, tudo. É do jeitinho que nós queríamos. Eita, né? agora só fazer a obra de Deus. Só fazer a obra de Deus. Daí, amor, vamos ter que vender isso aqui agora, né? E daí, pra quem que vamos vender o carro desse jeito, né? E daí até o Volester tinha perdido o carro, né, mãe? Ele Sim. tava procurando um carro. Daí a gente teve, não, vamos lá pro teu carro. Não, e tu vê que tinha propósito de Deus, né? Que Deus queria algo. Porque no dia que a gente saiu da garagem, que a gente olhou aquele carro e a gente olhou o Palio vermelhinho, aí eu falei, ai, Senhor, é esse que eu quero, Deus. Mas não tenho condição, né? Mas entrega nas tuas mãos. Bem tu vê como Deus faz. O meu vô tava bem ali, né? No mercado. Deu acaso de no mesmo dia a gente encontrar ele. E ele falar, disse, bah, eu tava a fim de comprar um carro. Eita Deus, eu tenho um carro para vender. Então, como que Deus, ele faz as coisas, né? Deus é bom, Deus é fiel. Daí nós deu tudo certo, né? Estamos com um carrinho melhor, né? E nosso Tudo pra honra. completo, né? Tudo pra honra. Vamos Glória do Senhor, terminar fazer a o obra de ano, Deus. né, com a vitória. Amém. Exatamente. Amém. Glória a Deus. Que bênção, né, irmãos? Irmão Abner, nós vemos, né, Deus acrescentando dia após dia a fé e também A acrescentando fé. as bênçãos, né? Nós sabemos que toda vitória, ela é um prenúncio toda luta é um prenúncio de uma vitória, né? Se você está passando pela luta, aguarde, fique firme que após a luta vem a vitória, né? O salmista mesmo descreve, levo meus olhos para o monte, né? De onde me virá o socorro? Se ele escreveu isso é porque ele não estava num seu melhor dia, né? Justamente. É verdade. Eu levo meus olhos para o monte, de onde virá meu socorro? E no verso 2 já diz assim, meu socorro vem dos céus, vem do Senhor que fez os céus e a terra. Então, irmãos, se Deus prometeu, Ele é fiel para cumprir a tua Vai vida, cumprir. mas para você viver as promessas de Deus, ter uma vida com Deus, Com Deus. tem que buscar Ele, se apresentar. Moisés no deserto, né, também teve que buscar ao Senhor. Não existe algo que vai te atrair a presença do Senhor como algo instantâneo. Não é um miojo que você vai lá, programa ali 2 minutos no micro-ondas e faz, né? Para nós encontrarmos a presença do Senhor, é igual fazer uma comida no fogão a lenha. Você tem que ir lá preparar o fogo, acender o fogo, assoprar um pouco, às vezes dar uma apagadinha e deixar a comida cozinhar. E daí você vai ter uma vida com sabor na presença do Senhor. Nós vemos, como foi falado, né? Muitas pessoas que se levantam hoje, se levantam muito rápido, mas no mesmo momento que se levantam rápido, Ai. declinam rápido porque estavam vivendo algo na emoção, algo que não era sólido, né? Então a nossa casa tem que estar sobre a rocha. Hoje. Até as pessoas falam, nossa, como é que o David e a Esther estão assim, né? Tão bem, tudo, mas ninguém sabe o que nós passamos. É, né? o que Só gente vê o faz. momento ali, né? Só Acha vê que, o momento nossa, caiu do dali. céu, né? Quantas vezes a gente andou de a pé, né, amor? Sim. E fomos fazer a obra mesmo assim, né? De ônibus. Dependendo de carona, Mas andando sempre de ônibus, glorificando a levando Deus. violão. Eu brinco que eu tinha, o único que eu tinha, agora é brincadeira, né? Mas o único que eu tinha, ele era bem econômico, mas eu fazia jejum, ele fazia também. De combustível. Exatamente. Alguma vez eu andava a semana inteira com o ponteiro no vermelho e a parte boa que chegou no vermelho não tem mais pra onde ir, né? Então eu ficava lá, ponteiro caído, ia pra igreja, voltava pra igreja, levava jovem, buscava instrumento, ia pra Multiplicava a gasolina. faculdade. Então ele andava no jejum também, mas Deus honrou, né? Deus Graças a Deus, honra. hoje a gente tem desfrutado as maravilhas do Senhor na nossa vida. Irmão Abner, Meus irmãos, então, nós queremos agradecer todos os irmãos que nos assistiram nessa noite, né? Agradecer também a Esther e o David que estiveram com nós. Deus abençoe, continue abençoando vocês, né? Amém. E se Deus quiser, o próximo carro vai ser 0. Amém? Amém. Amém. Eu recebo em nome de Jesus. E que Deus abençoe vocês, continue abençoando o ministério de vocês, o casamento de vocês também. Deus abençoe também a família. aleluia. E quero agradecer também o irmão Lucas, né? Que mais uma vez esteve aí contemplando. E nós queremos agradecer a todos os irmãos que nos assistem, né? Sempre estão nos assistindo. E convidar os irmãos para compartilhar essa live e também estar conosco aí na quarta-feira que vem.
Aleluia. Todas as quartas-feiras nós temos um encontro marcado. É o Jesus Pode. Eu quero te convidar nesse momento, querido irmão, onde você estiver assistindo, talvez seja no teu trabalho, talvez seja algum na tua casa, no teu lar, com a tua família, que você possa curvar a tua cabeça e colocar a mão no teu coração. E nós estaremos orando aqui no estúdio e você, certamente, o mesmo Deus que está aqui conosco, que fez maravilhas na vida da irmã Esther, do irmão David, que contaram as experiências da vida do irmão Abner, na minha, nós somos provas vivas disso, ele vai operar um grande milagre na tua vida. Amém. Mas você faça um propósito com o Senhor. Ele quer te curar, Ele quer te abençoar. Mas para que isso aconteça, você tem que fazer um propósito com Jesus. Não basta somente esperar, tem que se colocar à disposição da presença do Senhor. Senhor, usa-me, Senhor, levanta-me, Senhor, eu preciso disso. Ele sabe, Ele é onisciente, onipresente e onipotente. Ele sabe, antes de nós proferirmos uma palavra, antes de nós pensarmos, Ele já sabe. Ele é Deus. Mas Ele gosta de ouvir a nossa voz. Como um pai que tem o seu diálogo com o seu filho, assim é Deus conosco. Ele quer ouvir a nossa voz, quer falar conosco e se revelar a nós. E após a nossa oração aqui, nós encerramos o programa com mais um louvor. Amém. Aleluias. Querido e bondoso Deus, nós entregamos a Ti este momento do podcast Jesus Pode, que estivemos aqui, Senhor, para levar a Tua palavra no tema de hoje, Vida com Deus. Nós Te louvamos, tributamos a Ti a honra, a glória e o louvor. Nós não somos dignos, nós não somos merecedores, mas um dia Tua graça nos alcançou e nos proporcionou falar do Teu amor e nos deu uma vida nova, Senhor. Hoje nós fizemos parte de uma família de Cristo, Senhor Deus. Pois o Teu sangue puro carmesim verteu naquela cruz do Calvário e lavou as nossas vestes. Querido e bondoso Deus, nós Te louvamos pela vida do irmão David, pela vida da irmã Esther, Senhor. Continua usando eles aonde eles estiverem, Senhor. Seja para louvar, seja para pregar, seja onde eles colocarem a planta do pé deles, que o Senhor possa abençoar. E tudo que eles colocarem a mão possa prosperar. Nós louvamos a Ti também pela vida do irmão Abner, que está aqui, esse jovem que o Senhor tenha levantado para fazer a diferença nesta geração. Nós Te pedimos, Senhor, continua capacitando ele, dando graça, dando sabedoria dos céus para ele fazer a Tua obra. Entrego também a minha vida, da minha família nas Tuas mãos, Senhor. Usa-nos na Tua presença. Nós somos ferramentas e queremos ser usados pelo Senhor. Aquele irmão, aquela irmã que parou a sua atividade para assistir o podcast nessa noite, nós cremos que não foi algo do acaso, mas que foi algo que o Senhor proporcionou, Senhor Luiz, para que eu pudesse ouvir a Tua palavra. Que toda enfermidade caia por terra agora no poder que há no sangue de Jesus. Visita esse irmão, visita essa irmã, que ela possa dizer: o Senhor me visitou nessa noite, eu pude ser impactado pela Tua glória. Querido e bondoso Deus, naquilo, seja um problema, uma dificuldade financeira, seja na vida amorosa, seja na vida espiritual, seja talvez uma doença na alma que essa pessoa está enfrentando, uma tristeza ou depressão, uma angústia, entra com providência, pois o Senhor é o médico dos médicos, é o Senhor por excelência. Tu nos chamastes para sermos Teus filhos, Senhor Luiz. Nós Te pedimos cura, Luiz, liberta. Nós cremos que o Senhor pode transformar, pode restaurar, que o Senhor é o mesmo ontem, hoje será eternamente, continuando sendo Deus. Nós cremos que o Senhor é o Deus que cura, salva e batiza com o Espírito Santo e que muito em breve voltará a buscar a Tua igreja. E que se esse dia chegar e nós pudermos ser a geração do arrebatamento, nós possamos, no abrir e piscar de olhos, estarmos contigo. E caso o Senhor entender que nós não sejamos a geração do arrebatamento, que nós possamos investir os nossos dias na Tua obra, seja através da palavra, seja através do louvor, seja através da internet com esse podcast. Venha usar cada irmão e cada irmã, em o nome de Jesus. Amém. Amém. Aleluia. Estaremos ouvindo um louvor agora pelo irmão David e a irmã Esther, né? E você que está acompanhando o podcast, lembramos que você também pode entrar em contato com eles para agendar para que ele possa ir na sua congregação, no seu congresso, levar o louvor à palavra. Depois estará passando aqui embaixo um número de contato para que eles possam estar à disposição de você que tem desejo de ouvir um pouco mais desse casal abençoado. Amém. Tens liberdade aqui, Espírito de Deus, Espírito de Deus. Tens liberdade
liberdade aqui. Espírito Santo, Espírito Santo. Tens liberdade aqui. Espírito de Deus, Espírito de Deus. Tens liberdade aqui. Espírito Santo, nós somos tua casa. Eu sou tua casa, tua morada. Eu sou teu lar, Senhor. Mude as coisas de lugar. Eu sou tua casa, tua morada. Eu sou teu lar. Mude as coisas de lugar. O teu perdão é completo. Ele sara minha alma. Ele sara minha alma. O teu perdão é completo, Jesus. O teu perdão é completo. Ele sara minha alma. Ele sara minha alma. Aleluia. Amém. Que Deus abençoe a tua vida, a tua família. E se Deus assim nos permitir, na semana que vem estaremos aqui com mais um Jesus Pode.